Nós vamos ler essa parte 55, Ila, e o Livro dos Espíritos. Para quem não conhece a doutrina, ou que se interessa um pouco, não é? O Livro dos Espíritos, na verdade, Allan Kardec chamou assim por quê? Porque são perguntas e respostas. As perguntas foram formuladas por Allan Kardec, mas as respostas, na verdade, são dos espíritos. E não foi uma coisa aleatória, né? Foram anos e anos de pesquisa, confrontando as respostas para a mesma pergunta, e ele só colocava quando batia realmente. Então, quem quer estudar, como disse aí, fugindo do preconceito religioso, né? Buscando somente estudo, buscando esclarecer a sua mente, está aí uma obra para você tirar suas dúvidas. Se você tem realmente dúvidas, como é o mundo, como foi criado, não é? O mundo espiritual existe ou não, existe espíritos ou não existe, e aí você vai, esse livro aqui, que está na internet, aí tem áudio, né, na internet, no YouTube, você colocar áudio do Livro dos Espíritos, tem PDF para você ler, ou então imprimir. O que não falta, gente, é oportunidade para a gente se libertar da nossa ignorância, não é? Abra sua mente, o seu coração para conhecimentos novos. Isso só vai ajudar você. Nós vamos falar hoje, Ila e ouvintes amigos, da pluralidade dos mundos. Nós acreditamos em um Deus único, e isso está em todas as religiões. Jesus é nosso mestre. Acreditamos também que a gente seja imortal, a gente não morre por perder o corpo físico. Aí fica também nas mesmas religiões, em todas as religiões está isso aí também. Agora nós, a partir daí, vamos muito mais além. Nós sabemos que existe a pluralidade dos mundos habitados, né? A comunicação com os espíritos que passaram por outro lado. Isso a gente vai abranger, é um leque que vai realmente alargando, né, o nosso horizonte. E Ila, queria que você formulasse aí a pergunta e lesse a resposta, aí só mesmo a resposta mesmo, não precisa desse comentário agora por enquanto não. A questão 55, meus amigos, que Ila vai ler a pergunta e a resposta dos espíritos. Questão 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que Deus criou o universo só para eles. Interessante que aí vem a questão que você falou nesse instante um pouco anteriormente do orgulho nosso, né? E aqui ele falou justamente, acrescentou aqui, do orgulho que nós temos, achar que somos os melhores, somos únicos. Ora, gente, foi dito que existem milhões de galáxias, não é? E até maiores do que a nossa Via Láctea. Para quem não conhece, não se aprofunda nessa questão, a nossa Via Láctea, né, realmente é muito grande. E o nosso sistema solar, dentro dela, é uma coisinha de nada. Quantos sóis não existe igual ao nosso, né? Então, outros mundos, planetas que giram em torno de um Sol, por exemplo, a gente dá o nome de Sol. Então, achar que somente a Terra é habitada é uma coisa realmente muito de orgulho, né? Então, para a doutrina espírita, a gente falou até no progresso, né, espiritual de Jesus, o progresso dele, ele foi também criado simples e ignorantes como nós. Parece assim, para alguns fica até chocante, né? Mas isso aí há bilhões e bilhões e bilhões de anos. A gente sabe, numa existência de 100 anos, 80, a gente muda tão pouco. Agora você pensa quando você nasceu simples e ignorante. Até chegar a esse ponto nosso, já é muito longo, né? Muito tempo. Agora imaginar Jesus que é para outro espaço daqui para frente. Então, Deus não tem pressa na sua criação. A criação divina é muito lenta e a gente diz que a natureza não dá saltos, não é? Então, essa questão aí não é, o planeta Terra não é o único habitado. Até essa semana eu vi, você disse que tem já a possibilidade de encontrar a vida em Marte, não sei se você viu. E 5 planetas com a atmosfera semelhante da Terra, né?
Pois é, só no nosso sistema aqui, né? Existem, em outros sistemas, existem, como disse você aí, muitos planetas, milhares de planetas, nas mesmas condições climáticas da Terra. Ou seja, em que o Sol, a estrela, vamos dizer, a estrela que está lá, o nome não seja nem Sol, né? Mas a estrela que realmente dá calor a esse planeta está na mesma distância proporcional, digamos assim, e que tem plantas e tem tudo. Então, gente, tem que abrir a mente. Fala aí para abrir a mente, para que a gente possa criar mais condições de conhecimento, né, Ila? É muita arrogância do ser humano achar que essa vastidão imensa que é o universo é habitada só por nós. As estrelas que estão nos céus é enfeite para deliciar nossos olhos. Né? Acho assim, é muita prepotência, é muita vaidade da nossa pequenez, né? É face a nossa pequenez espiritual. Mas assim, são habitados não só os planetas no macro, né, Nilton, mas também tem no micro, né? O que é no macro é no micro. Antigamente, até a descoberta do microscópio, o ser humano ele não tinha ideia da vastidão de seres que existia no micro, né, Nilton? Que são os micróbios, que são os vírus. E graças ao instrumento que foi o microscópio, que possibilitou o homem de visualizar esse mundo que ele não enxergava. Da mesma forma, Nilton, quando nós evoluirmos mais, os nossos sentidos se depurarem mais, ou seja, o nosso microscópio se melhorar, aí a gente vai perceber esse outro lado que a gente não tem condições de ver ainda, né, Nilton? E a gente fica com a questão, achando que Deus tão maravilhoso, grande e tudo, e ainda ficando nesse micro, como você está falando aí, nesses conhecimentos. E quando a gente abrange mais, aí a gente vê que a grandeza de Deus é imensurável, ninguém pode calcular a grandeza de Deus, não é? E lembrando, gente, que os planetas, a gente vai até falar mais na frente aqui, que tem realmente muitas, digamos assim, nuances, né? Vai falar aqui, vamos na questão seguinte, na questão 56, 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de modo algum. Pois é, como eu estava falando aí, por isso que eu não queria adiantar, porque eu sabia que estava na frente. O planeta Terra tem uma matéria densa num certo grau. Já em outro planeta, mesmo aqui no nosso sistema solar, vai ter a matéria sua mais grosseira ou menos grosseira do que nós aqui no planeta Terra, não é? Então existem reencarnações, e você sabe disso, em mundos muito sutis. Ainda é uma matéria mais sutil, né, do que a nossa, que é muito grosseira ainda, e vai uma escalada infinita, mas que são realmente espíritos que estão reencarnados, que estão presos a um corpo mais grosseiro do que o seu corpo espiritual, que é o perispírito, né? Alguma coisa? A literatura espírita é vasta e rica em informações, né, Nilton? Inclusive, através de Chico Xavier, através da revista Espírita de Kardec, inclusive Mozart, né? Falou, de Saturno de outro planeta, que eu não sei, né? Os anéis de Saturno, né? Não lembro qual é o planeta que ele fala. Na nossa galáxia, que é o mais evoluído desse nosso pouco que a gente conhece aqui, né? Tem muitos espíritos falando das condições de vida em outros planetas. Se quiser estudar, né? Nós, como seres humanos atrasados, ficamos querendo, eu quero conhecer Paris, eu quero conhecer a Europa, eu quero conhecer um planeta mais evoluído, né, Nilton? A gente tem que almejar isso, porque isso aqui é passageiro. Né? Tem que chamar, a gente fala uma questão que a gente tem que ser cidadão do universo, né? A gente fica ficando esse coisa pequenininha, né? Bairrismo, cidadão daqui, cidadão dali. Não, nós somos cidadãos, somos herdeiros universais, não é? E vamos na 57, tem a ver com essa daqui também, 57. Você achou aí? Eu ia pegar essa aqui que eu pego aí. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á tenham organização diferente os seres que os habitam? Repita a pergunta aí, vamos lá. A constituição física dos mundos. Pronto, a formação, né? Isso. Diga aí. A formação. O globo não sendo o mesmo para cada um, os organismos que estão nele são diferentes também? A pergunta é mais ou menos assim. Isso, né? É isso mesmo. Aí ele diz o seguinte, sem dúvida, como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar.
Pronto. Então, a gente observa que tem vários graus da matéria, tem vários graus. Então, a gente sabe que como é a vastidão de seres vivendo em condições diferentes uma da outra. No nosso planeta, né, Ilha? Você vê, no nosso planeta, quem é que poderia imaginar que a gente pudesse viver, um ser viver dentro d'água, né? Um ser pudesse viver dentro do nosso corpo, nossos intestinos, como são os micro-organismos, né? Diga aí. E tem peixes, Nilton, que a gente não descobriu ainda. Tem deles que vivem sem variedade. Contato da luz, nas mais profundas águas dos oceanos. Inclusive, tem uma descoberta recente que acharam um peixe que, assim, que é altamente esquisito, né? Então, assim, aqui, na nossa vivência, no nosso planeta, a gente já vê essas diferenças, né? Quanto mais na vastidão do universo. É verdade. E tem deles que tem até né? Ele mesmo tem a sua auto-iluminado, né? Já pensou? Então, existe em outros planetas também, até planetas que também não dependem só do Sol. Ele também se abastece, é como se fosse um campo energético muito forte e tem a sua luz própria. E vamos na questão 58. Eu acho que é exatamente essa a pergunta, viu, Nilton? Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e de calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Crede, pois, que não existem outras fontes de luz e calor além do Sol, e não considerais em nada a eletricidade, que em certos mundos tem um papel que desconheceis, e muito mais importante, que sobre a Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria vossa e com órgãos dispostos como os vossos? Pois é. Você imagine, assim, no princípio da Terra, no começo, então, quantas pessoas, quantas gerações futuras não viveram em absoluto escuro porque não tinha nem a descoberta do fogo? Foi uma questão que foi demorar, né, algum tempo aí. E aí as cidades hoje estão iluminadas, tem luz, né, luz própria. Então é muita coisa para a gente abrir a mente, gente, e achar. Olha, uma das coisas aí que eu sempre digo para mim mesmo, que eu mais aprecio, depois que conheci a doutrina espírita, é a gente se humilhar e dizer assim, eu tenho muito que aprender, né? É combater o orgulho, porque a gente pensa que não, eu não sou orgulhoso não. Ora, ninguém aqui na Terra não existe que realmente não seja orgulhoso. A gente pensa que orgulhoso é só aquela pessoa que não pode falar com ninguém, que está, né? Aquela coisa. Orgulho tem tantas nuances, tantos graus. A própria questão de você não aceitar a outra religião do outro, né? As nacionalidades diversas, a cor, as raças. E a pessoa ainda diz que não é orgulhoso, não. Só em você não ter a humildade de estar precisando de chegar e pedir já é um orgulho grande, Nilton. E a pessoa diz que acha dignidade, né? Que não não sabe que eu estou precisando, por que eu tenho que pedir? O próprio Cristo disse, Deus sabe tudo que nós necessitamos antes da gente pedir. Então não precisava a gente pedir. Mas por que a gente tem que pedir? Para mostrar a nossa humildade. Pedir e será lhe dado, né? Batei e se abrirá, pedis e obtereis. Se ele já conhece os nossos anseios, mesmo antes da gente saber, né? Então não precisava a gente pedir. Por que precisa? Porque a gente precisa exercer a humildade. Estando precisando, sejamos humildes, né, Nilton? Verdade. Vamos pedir, estou precisando de ajuda, amigo, não consigo sozinho, me ajude. Verdade. Temos que ter humildade. Que é a questão que a gente falou até no mês passado sobre o suicídio, né? Quando as pessoas não estão nesse drama e com vergonha. Na verdade, a vergonha a gente sabe que também é um grau né? É um grau de orgulho. As pessoas, a gente tem que admitir o nosso lado luz, gente, pelo amor de Deus. A psicologia, justamente o que ela trabalha, é que você tem que conviver com você mesmo, reconhecendo seus erros. Porque se você não reconhecer seus erros, como é que você vai trabalhar esses erros? Quando é que você vai progredir? É como disse aí, ele vai ficar estacionado muito tempo até você levar um empurrão muito grande que vai para frente, que a vida é um progresso, né? As pessoas costumam dizer, mas fulano, ele é um excelente palestrante, eu não sei, eu não consigo, eu não sou igual a ele. Claro,
Mas quando ele começou, ele era igual a você. Eu costumo dizer muito à minha filha, quando ela vai apresentar algum trabalho, mãe, eu não sei, fulano apresenta melhor do que eu. Minha filha, a gente não sabe, por isso mesmo a gente tem que ir experimentando, tem que ir trabalhando, tem que ser humilde. Porque o Haroldo Dutra, o Rossandro Klinger, eles não começaram como eles são hoje. Eles começaram devagar, como todo mundo. Começa do começo, do primeiro passo. Então, pelo nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente não quer admitir, fulano é melhor do que eu não vou não, porque eu não sei fazer perfeito. Nunca a gente vai começar fazendo perfeito, Nilton. A gente vai começar errando, para depois nos melhorarmos. Muito bem, muito bem. Gente, então lembrando aí que nós estamos estudando aqui o capítulo, ainda é o capítulo 3, né, do Livro dos Espíritos. A gente viu somente as questões de 55 a 58, não foi, Ila? Então vai dar bem continuar. Eu poderia, Altemar Rocha, nós vamos pro quadro aí, Altemar Rocha, bota aí a vinheta aí sobre, na verdade, tirando dúvidas, viu? Tirando dúvidas. Vamos lá, outro quadro. Tirando dúvidas. Muito bem, vamos registrar aqui a audiência da Emília Carneiro, Emília Carneiro, um abraço, que está nos escutando e deu o seu retorno aí. Liga também, gente, combata seu orgulho, liga pra gente, né, Ila? Exato. Agora nós vamos, Ila, o nosso amigo Gil Vanci, na semana passada, fez uma questão muito interessante, e aí é que nós vamos debater agora, que você sabe muito bem essa questão das lembranças de existências passadas. Na verdade, ele perguntou sobre as crianças que se lembram de reencarnações passadas, principalmente a reencarnação última, não é? E são muitas as pessoas. Existe, meus amigos, né? O Ian Stevenson, ele estudou, ele catalogou mais de 2.000, olha aí, 2.000 casos de pessoas que lembravam das existências passadas, e principalmente crianças, não é? Então, uma coisa que o João se perguntou e eu não respondi, é assim: geralmente a criança, quando se lembra de uma encarnação passada, daquelas que tem detalhes, sabe, que a gente viu, né? Tem um caso lá da minha menina, eu não sei se é Nikita, com um nomezinho assim que eu não sei, Indiana. É da indiana lá. E aí ela dizia que aqueles não eram os pais dela se chamavam tal e tal e tal. Ela tinha morrido, ela reconheceu que tinha morrido num acidente. Então Ian Stevenson foi até lá, sabe, acompanhou o caso, e aí ia chegando até mesmo o local da curva em que o carro tinha se descontrolado, e estava lá a notícia no jornal e tudo que foi registrado. Então o que eu quero dizer é assim, uma criança que se lembra da reencarnação passada, por que acontece isso, Ila? Eu esqueci de dizer, é que geralmente são crianças que passaram pouco tempo no plano espiritual. Geralmente de 5 anos, desencarnou, passou só uns 5 anos, retornou. Então essa lembrança da última encarnação está muito perto, não é? Então geralmente essas crianças que têm como crianças prodígios, que sabem tocar instrumentos como mestre, sem nunca ter estudado piano, por exemplo, ou que sabe cálculos matemáticos que assombram as pessoas. Então são pessoas que foram, no caso aí, um matemático, né, na última encarnação, e que passou pouco tempo no plano espiritual. Então eu vou perguntar aqui, para você desenvolver essa questão aqui, olha. Podemos lembrar nitidamente de existências passadas? Sim ou não? Só é a criança, adulto também pode? Como é isso aí? É mais comumente na criança, né, Nilton? Até porque, como você falou, o período que a gente fica lá no plano espiritual, a gente chama de erraticidade, né? Então, como foi a literatura espírita explica que geralmente a gente fica em torno de 70 anos, tá? Até 100, exato. Mas geralmente o mínimo né? Quando necessário, é bem rápido. Então, como foi pouco tempo na erraticidade, ela volta com a bagagem da existência anterior. Muito fresquinha na memória. Muito fresquinha, e ela vai desenvolvendo até os 7 anos de idade, né? Conforme André Luiz nos afirma, que é quando a gente pode moldar
Sim, aí só colocando, a gente está esquecendo até que esse período de 0 anos até 7 é onde a criança também tem mais contato com o plano espiritual. Quer dizer, mesmo que tenha demorado muito lá na espiritualidade, mas ela vai se lembrar de mais fatos aí, porque é uma fase que a criança, né? Diga isso aí. Agora continua aí. Isso, é a fase que a gente está fechando a encarnação, chamada, né? A gente só fecha a encarnação mesmo aos 7 anos de idade. Antes dos 7 anos, a criança, né, ela fica tendo contatos com os amiguinhos espirituais, pode ter lembrança da vida espiritual da outra existência. É exatamente nessa fase que André Luiz nos esclareceu através da literatura espírita. Então, assim, é comumente na criança, Nilton. Mas pode ser, sim, que na vida adulta você venha a lembrar. Como é o caso que tem até um filme gravado em Hollywood. É Minha Vida em Outra Vida. É uma senhora. Muito bom. E é um caso que não é nem religiosa, ela era uma jornalista. Ela é jornalista dos Estados Unidos. Ela tem filhos, ela começa a ter visões, né? Visões, não sabia o que era e sentindo que aquilo era dela, da família dela, né? E tal. E aí lembrando da cidade, do local. E aí ela viaja. Desenhava a igreja que ela via, Desenhava a igreja. Aí ela viaja para lá, né? Que ela era mãe de crianças. Ela apanhava do marido, né, e tal. E ela tem toda essa lembrança e ela volta com o auxílio do marido, da família toda. Ela vai para a Europa, né, que ela mora nos Estados Unidos e ela vai para a Europa. E tenta de todas as formas descobrir, procura casa das lembranças. E ela consegue encontrar um filho que foi um senhor de idade, já tem 80 e poucos anos, que foi filho dela na encarnação passada. É um complexo medonho, né? Que achava que era culpado da morte dela. E ele sabia detalhes que só os dois tinham vivido. Então, assim, é um filme maravilhoso. Pronto, fica como dica do dia, né, Ira? Vamos lá. Repita o nome do filme aí. É Minha Vida em Outra Vida. Tem no YouTube, viu, gente? Tem no YouTube, gente, já pode ler. É muito bom, gente. Quem quiser se emocionar, esse reencontro dela com o filho, já bem velhinho. Ela, na encarnação agora, é uma jornalista de 30, 40 anos, mas aí se encontra com um filho da existência passada, né? Vai explicar por que ele estava tão complexado ainda, vivendo sofrimento. Ila, agora, outra questão interessante, né? A gente sabe que tem as terapias de vidas passadas que servem. Eu queria que você abordasse essa questão de não querer por curiosidade e sim por questões terapêuticas. Diga aí. Exatamente, a gente tem que ter um cuidado grande. É possível mesmo tratamento, digamos assim, de lembranças, né? Terapias de vidas passadas. Explica aí. Não tem nada a ver com religião, né? Fica claro que dizer que esses técnicos, esses especialistas são terapeutas. Nem religião possui, é verdade. Que fazem esse trabalho de regressão. Ele vai regredindo a sua memória até você criança, até você no feto. E aí eles descobriram que existe algo mais antes do feto. E interessante que se a pessoa, por exemplo, tem medo de andar em avião, lugares fechados, a espiritualidade consegue levar justamente só para aquela questão. Para ver o que foi que fez aquilo, né? Ila, eu queria saber quem eu fui na outra. Não, curiosidade não, gente. Essa regressão, ela só é recomendada em casos em que está afetando a sua vida presente, né? Digamos que muitos traumas. Você trabalha e aí você precisa subir em alturas e você não consegue, você fica bloqueada. Você tem viajar e não consegue. Isso, né? Você tem bloqueio, realmente está interferindo na sua vida. Se realmente estiver interferindo na sua vida, aí sim, e que você já tentou todas as outras formas e não conseguiu, vá buscar numa regressão. Agora, por curiosidade, para saber quem foi, não é recomendado. Porque se Deus é tão infinitamente bom que nos deu esse véu. Se nos deu é porque a gente não deve lembrar. Muito bem, Ila. Outra questão também, gente, por exemplo, muitos sonhos também são lembranças de vidas passadas. Não é? Muita coisa a gente sonha, sonhos repetidos principalmente. E outra coisa, Ila também sabe disso, e eu vou falar essa questão, Ila, que é assim, tem pessoas que têm sensação de passar por um local e dizer que já foi ali, já conhecia aquele local. Tem muitas reportagens também, no YouTube também tem. Olha, nós em desdobramentos, meus amigos, podemos estar visitando lugares que a gente não foi ainda, ou que viveu uma existência passada, não é? E aí a gente pode, coincidentemente,
não é tão coincidência assim, a gente sabe que as coisas não eram por acaso. A gente passa por aquele local, né? E aí tem aquela sensação de que esteve lá. Pode ser as duas coisas, né, Ilha? Pode ser uma encarnação que você viveu ali, você se lembra dos detalhes. Tem muitas reportagens sobre isso, né? A pessoa vai antes de chegar no local, vê aquela rua, entra por lá, tem uma casa tal, tem um riacho, coisa assim. Tem muitas reportagens sobre isso aí. E aí pode ser somente uma existência passada ali. Agora tem também esse caso que eu expliquei, de em desdobramento, você vai até com um espírito acompanhar uma determinada cidade e você vai e passa por aquele local. Quando você passa novamente, você é encarnado aqui na vida atual e você tem a sensação de que já esteve lá. Isso também é possível, né, Ila? Uhum. O que você acha mais assim, disso? Acrescentar aí. Desdobramento nada mais é do que quando a gente está dormindo, viu? Quando a gente está dormindo, a gente chama de desdobrada. Quando o espírito está emancipado e pode ir para vários lugares, né? Vai aonde o teu tesouro tá teu coração. E aí tem pessoas que a gente não entende, de repente passa na rua, né, Nildinho? Tem a sensação de conhecer, De conhecer, né? às vezes pode ter sido num sonho, pode ter sido de outra encarnação. Né? Pode ser das duas formas, como o Nildinho falou. Interessante também.